Continuando a leitura do livro Bom Dia Espírito Santo de Benihim, correndo pela igreja. A essa altura, as portas iam ser abertas e a multidão começou a empurrar de tal forma que eu mal podia mover-me. Mas a vibração em meu corpo, mesmo assim, não cessou. Jim disse: Beni, quando as portas abrirem, corra o mais depressa possível. Por quê? Perguntei. Se não fizer isso, eles vão esmagá-lo. Ele já estivera ali antes e sabia o que esperar. Eu jamais tivera a ideia de participar de uma corrida para entrar numa igreja, mas era o que estava acontecendo. Quando abriram as portas, eu parti como um atleta olímpico. Passei na frente de todo mundo, velhos, jovens, todos eles. De fato, cheguei a primeiro na fila e tratei de sentar-me. Um recepcionista me informou que a primeira fileira estava reservada. Soube mais tarde que a equipe da senhorita Kuhlman escolhia as pessoas para sentar nessa fileira especial. Ela era tão sensível ao espírito que só queria o apoio em oração de pessoas positivas, que ficassem à sua frente. Por ser bastante gago, eu sabia que era inútil tentar discutir com a recepcionista. A segunda fila já estava lotada, mas Jim e eu encontramos lugar na terceira. O culto só começaria dali a 1 hora. Tirei o casaco, as luvas e as botas. Enquanto relaxava, percebi que tremia mais que antes. Não conseguia parar. As vibrações percorriam meu braço e pernas, como se estivesse ligado a uma espécie de máquina. A experiência era nova para mim. Para ser sincero, sentia medo. Enquanto o órgão tocava, eu não conseguia pensar em outra coisa além do tremor em meu corpo. Não era uma sensação de doença, não era como se estivesse pegando um resfriado ou uma virose. Na verdade, quanto mais continuava, tanto mais bela parecia. Era uma sensação invulgar, que não tinha nada imaterial. Nesse momento, como se saísse do nada, Kathleen Kuhlman apareceu. Num instante, a atmosfera naquele prédio ficou carregada. Eu não sabia o que esperar. Não senti nada ao meu redor, nenhuma voz, nenhum coral de seres angelicais. Nada. Tudo o que sabia é que estivera tremendo durante 3 horas. Depois disso, quando começaram a cantar, fiz algo que jamais esperei fazer. Fiquei de pé. Minhas mãos se levantaram e as lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto cantávamos Quão grande és tu. Era como se eu estivesse explodido. Nunca antes as lágrimas haviam fluído dos meus olhos tão rapidamente. Falo de êxtase. Que sensação gloriosa! Eu não cantava como normalmente costumava fazer na igreja. Cantava com todo o meu ser. E quando cheguei às palavras, então minha alma canta a ti, Senhor, eu me coloquei literalmente a cantar com a alma. O espírito desse hino me envolveu de tal forma que levei alguns minutos para perceber que não tremia mais. Mas a atmosfera do culto continuou. Pensei que havia sido totalmente arrebatado. Adorava de um modo que jamais fizera antes. Era como se encontrasse face a face com a verdade pura e espiritual. Quer alguém mais sentisse isso ou não, era o que eu sentia. Deus já tocara minha vida em minha pouca experiência cristã, mas nunca como Ele estava tocando nesse dia. Como uma onda. Enquanto ficava ali, continuando a adorar ao Senhor, abri os olhos para olhar ao redor, porque senti subitamente uma corrente de ar. Não sabia de onde ela vinha. Era leve e lenta, como uma brisa. Olhei para os vitrais, mas estavam todos fechados e eram altos demais para permitir a corrente. A brisa estranha que senti era, porém, mais como uma onda. Eu sentia descer por um braço e subir pelo outro. Na verdade, tive a sensação de que ela se movimentava. O que estava acontecendo? Todos pensariam que tinha perdido o juízo.
Por um período de 10 minutos mais ou menos, as ondas de vento continuaram a correr sobre mim. Depois senti como se alguém envolvesse meu corpo num cobertor, um cobertor quente. Catherine começou a ministrar ao povo, mas eu estava tão perdido no espírito que isso realmente não importava. O Senhor se achava mais próximo de mim do que nunca antes. Senti que devia falar com o Senhor, mas tudo o que pude murmurar foi: Jesus querido, tenha misericórdia de mim. Repeti: Jesus, por favor, tenha misericórdia de mim. Eu me considerava tão indigno. A meu ver, estava na mesma condição de Isaías ao entrar na presença do Senhor. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6:5. A mesma coisa aconteceu quando as pessoas viram a Cristo. Elas imediatamente sentiram sua imundícia, sua necessidade de purificação. Foi isso que ocorreu comigo. Era como se um refletor gigante estivesse focalizado em mim. Tudo o que podia ver eram as minhas fraquezas, meus defeitos, meus pecados. Repeti muitas vezes: Jesus amado, tenha misericórdia de mim. Ouvi então uma voz que sabia ser do Senhor. Era muito gentil, mas inconfundível. Ele me disse: minha misericórdia é abundante sobre você. Até essa altura dos acontecimentos, minha vida de oração era a de um cristão normal. Mas agora eu não estava apenas falando com o Senhor. Ele estava falando comigo. Oh, que comunhão esplêndida era aquela! Eu não tinha condição de saber que aquilo que ocorria comigo na terceira fileira da primeira igreja presbiteriana em Pittsburgh não passava de um antegozo do que Deus planejara para o futuro. As palavras soavam em meus ouvidos: minha misericórdia é abundante sobre você. Senti-me chorando e soluçando. Nada havia em minha vida que pudesse comparar-se ao que sentia. Eu estava tão cheio e transformado pelo Espírito que nada mais importava. Não ligava se uma bomba nuclear atingisse Pittsburgh e o mundo inteiro explodisse. Naquele momento, eu sentia o que a palavra descreve tão bem: paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Jim me falara dos milagres operados nas reuniões de senhorita Kuhlman, mas eu não fazia ideia do que iria testemunhar nas 3 horas seguintes. Pessoas surdas passavam repetidamente a ouvir. Uma mulher levantou-se de sua cadeira de rodas. Foram dados testemunhos da cura de tumores, artrites, enxaquecas e outros. Até mesmo os mais severos críticos reconheceram as curas genuínas que ocorriam nessas reuniões. O culto foi longo, mas o tempo correu célere. Eu jamais tinha sido tão movido, tão tocado pelo poder de Deus.